Sou meio que manezinho importado. Eu tenho 26 anos. E já faz um bom tempo que eu tô... Tá certo. Que eu tô escutando o retorno aqui. Mas enfim, a gente estava... Agora em janeiro, a gente estava falando... A gente tinha uma série que a gente estava falando de coragem. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema. Eu acho que Deus tem muita coisa para nós hoje à noite. É a minha primeira vez, eu nunca preguei na vida. Então, sinceramente, eu estou muito nervoso. Mas eu vou continuar fingindo que eu estou legal. Que vai dar tudo certo. Mas enfim... Afinal, o que é coragem? A gente recebeu vários pastores, várias pessoas falando sobre esse tema. Eu fiz umas pesquisas, pela definição da palavra coragem. Tem uma definição que eu gostei bastante, que eu vou ler aqui para vocês. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Se você pesquisar na internet, tem vários dicionários online, a definição da palavra coragem, você vai ver uma variedade muito grande da definição da palavra. Mas uma coisa que eu achei em comum em todas as definições é que quando falavam de coragem, sempre mencionava a palavra medo, ou temor, ou alguma situação difícil. Eu acabei entendendo depois que faz total sentido. Porque para a gente ter coragem, precisa existir um medo. Precisa ter um medo prévio e depois a gente consegue ter coragem. Não estou acostumado com isso. Obrigado, Giza. Eu gosto de dar exemplos. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Eu acordo de manhã e eu quero fazer meu café. Eu não preciso de coragem para fazer meu café, né? Eu só vou e faço. Eu quero escovar os dentes, eu vou simplesmente escovar os dentes. Eu não preciso de coragem para escovar os dentes. Mas, por exemplo, quando você precisa pedir um aumento de salário para o teu chefe, aí já fica um pouco mais complicado, né? Você não sabe se ele está de bom humor, se ele está legal para conversar, se ele vai entender isso de um jeito diferente. Aí você acaba tendo um receio de falar com ele. Aí vem um medo, vem um receio. E é ali que você pode ter coragem para falar com ele. Você vai precisar de coragem para falar com ele. Então, coragem anda sempre com medo. Tem que ter um medo antes de ter coragem. Não existe coragem sem medo. O Gui, tem um retorno aqui. Tá certo. Vou tentar ficar fixo aqui, então. Eu tentei pesquisar um pouco assim também sobre medo. O que é medo? Já que a gente está falando de coragem, mas sempre tem que mencionar o medo. O que é medo, afinal? Eu peguei outra definição aqui. O medo é uma sensação que nos coloca em um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Essa sensação é gerada quando percebemos algum perigo que pode ser físico ou psicológico. Isso é a definição do medo. A gente tem várias coisas, tem várias situações que acontecem na nossa vida que introduz medo nas nossas vidas, que a gente fica com medo. E existem vários tipos de medos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 19 anos e eu morei em Curitiba por 1 ano. E eu sou da República Democrática do Congo. Desculpa não ter mencionado. E eu morei em Curitiba 1 ano e em algum momento eu comecei a tocar música com algumas bandas de Curitiba. E eu acho que chegou no Réveillon de 2017 ou 2016, eu comecei a tocar com a galera, né? A gente foi tocar numa cidade perto, que tinha praia. A gente foi lá tocar alguns dias. E em algum momento, a gente foi curtir a praia. A gente foi pra praia. Só que aquele dia era a minha primeira vez de ter contato com o mar. Era a minha primeira vez. Eu estava apavorado.
Eu cheguei, a galera bem de boa, todo mundo entrando, mergulhando, e tinha um cara lá que eu gostava muito, a gente estava sempre junto. Ele mergulhava, nadava de costas, fazia um monte de coisa. E ele falou para mim, ó, é fácil, não é complicado. Para mergulhar é fácil, você só assim. E era meu primeiro contato com o mar. E eu resolvi testar. Isso foi uma das piores decisões que eu já tomei na vida. Não sei o que aconteceu, mas enfim, eu acho que eu mergulhei de cabeça, sei lá, mas foi um horror. Ainda bem que o pessoal já tinha mais experiência, né, conseguiram me tirar, e não deu nada grave, assim, eu não precisei ir pro hospital e tal. Mas desde aquele dia, eu fiquei com muito medo de água. Quando tinha muita água, passando, por exemplo, em cima de uma ponte, parecia que eu estava vendo aquele dia como se fosse um filme na minha cabeça. Eu ficava com muito medo. Piscina, assim, eu não conseguia ver. E quando vim para Floripa, eu falei, cara, morando em Floripa, tendo medo de água, não dá, né? Morando em Floripa sem saber nadar, a gente até aceita. Agora, ter medo de água já é outro nível, né? Falei, tá, vou fazer aula de natação. Aí eu fui fazer aula de natação e no primeiro dia foi muito engraçado, porque eu cheguei e a instrutora estava lá na piscina, dando aula para o outro aluno, e quando terminou, ela me chamou, ela falou, vem, pode entrar. Falei, passei agora. Eu comecei a descer as escadas e o último degrau sempre é maior, né, que os degraus da escada. E eu pisei sem querer e eu fiquei com muito medo, fiquei agarrado na parede ali. Ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Eu estava morrendo de medo. Mas, enfim, existem várias coisas que trazem medo nas nossas vidas. Tem medos causados por traumas, como esse exemplo que eu acabei de dar. Hoje podem ficar tranquilos, hoje eu posso entrar na água de boa. Eu já fiz aulas de natação. Mas tem outros medos que a gente tem, que é medo por algo que pode acontecer, ou que vai acontecer. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que esse é o pior medo que a gente pode ter. Porque quantas vezes a gente deixa de viver alguma coisa que Deus preparou para nós, só pelo medo, a gente não sabe como que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer depois, como que vai ser, a gente não sabe. E a gente acaba se fechando, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas só pelo medo, a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então é isso, existe vários tipos de medo, né? E esse medo de mudança, de alguma coisa que vai acontecer, na minha opinião, é um dos piores tipos de medos que a gente pode ter, certo? Vamos ler ali o Gui, não sei se tu vai me ajudar. No livro do Êxodo 20, 18 a 21. Certo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais. Eu ainda tenho problema com português, tá? Que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Eu tenho uma versão aqui que eu gostei muito. Deixa eu só pegar ele aqui rapidinho. Êxodo 20. Cadê? 20. 18. Certo. E lá no final, eu não vou ler tudo, né? Eu vou só ler a última parte, no 21. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Somente Moisés foi onde Deus estava. Que oportunidade desperdiçada. Que oportunidade. Estava todo mundo ali,
Deus estava lá. Aqueles trovões, aquela nuvem escura, não era para matar ninguém. Deus que estava lá. E o povo perdeu a oportunidade de chegar lá onde Deus estava. Por causa do quê? Do medo. Quantas vezes a gente deixa de viver a glória de Deus? Quantas vezes a gente deixa de viver o que Deus preparou, planejou para nós? Só pelo medo, a gente não sabe o que vai acontecer lá. É trovão, vai que cai na minha cabeça e tal. A gente fica com medo. A gente fica assustado. Quando eu estava preparando a palavra aqui, eu pensei numa palavra, numa frase, eu achei bem bacana, mas ao mesmo tempo um pouco polêmico assim, que diz assim, cada desafio que aparece em nossas vidas é como um leão. Aquele leão está aparecendo na tua frente pela primeira vez, então ele não vai ser nada gentil contigo. Mas aí você tem duas possibilidades. Ou você deixa o medo tomar conta de tudo, ou você toma a coragem e derrubar o leão. Eu disse que é uma frase polêmica porque é bem filosófica, né? Então, na vida real, se tu achar um leão, meu irmão, tem que correr mesmo. Tem que ativar o modo flash. Mas enfim, a gente sempre tem essa decisão, sempre tem essas duas possibilidades. Ou a gente fica com medo, porque o medo existe, como a gente viu ali na descrição, o medo é normal. É uma sensação, o cérebro que está mandando um sinal para você, você está em perigo, alguma coisa pode acontecer. É normal ter medo, mas a gente tem que, a partir desse medo, gerar uma coragem para fazer uma coisa. Então a gente sempre tem essas duas opções. Ou a gente deixa o medo continuar tomando conta, ou a gente pega a coragem a partir do medo para fazer uma coisa melhor. Mas assim, a gente sabe que não é fácil gerar coragem. E dependendo da situação, parece que você trava, porque você está com tanto medo que você simplesmente trava. E não é fácil, sério, não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Mas e agora, Passi, como que eu gero coragem a partir do medo que eu tenho? Eu comecei ultimamente um projeto bacana com os adolescentes e eu estou curtindo muito o negócio de fazer dinâmicas e eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. O Benhur, tu pode vir? Eu queria pegar o pessoal da frente aqui, mas eu acho que vai dar ruim. Era o primeiro dia já, o cara... Certinho. Pode subir. Pode fechar os olhos. Você está em cima do púlpito, de olho fechado, e você tem que descer até aqui embaixo, sabendo que tem degraus. Pode descer. Muito bem, pode abrir os olhos. Pode subir de novo. Vamos fazer um pouco diferente agora. Pode voltar um pouco para trás. Certo. Pode fechar os olhos de novo. Agora você faz a mesma coisa. Pode descer. Certo. Pode voltar. Vocês perceberam a diferença? Alguma coisa foi diferente. Na primeira vez ele estava de olho fechado. Ele estava bem aqui. Ele chegou, sentiu que não tinha nada, ele pisou. E na segunda vez, quando eu segurei na mão dele, ele foi com mais firmeza. Por que ele foi com mais firmeza? Alguém estava segurando ele. E quem que estava segurando ele, estava vendo o degrau. Quem estava segurando ele, ama ele. Quem estava segurando ele, não deixaria ele cair. Quem estava segurando ele, não deixaria ele se machucar. Ele confiou na pessoa que estava segurando ele. Vamos ler mais um texto, Gui, rapidinho. Mateus 14, 22 a 29. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde,
estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vou falar bem a real para vocês. O Pedro só pode ser maluco. Só pode. Tava todo mundo assustado. Era de madrugada. Primeiro era de madrugada, estavam no barco. O vento era contrário. Todo mundo se balançando assim, não sabendo se vão morrer ou não. E de repente aparece um fantasma andando em cima das águas. E o fantasma fala para o Pedro: vem, e ele vai. Ele sai do barco para andar em cima das águas. Mas não, o Pedro não era louco. Ele sabia quem era aquele fantasma. Quando Jesus falou: sou eu, ele já sacou na hora que essa é a minha oportunidade. Eu não sei se tem mais alguém que andou na água na Bíblia que mencionaram, mas é o único que eu conheço. E estavam lá no barco 12, só ele que andou. Por quê? Porque ele sabia quem que estava lá. E ele não precisou de muita coisa. Ele podia, se fosse eu talvez ia chamar Jesus: me segura para a gente dar uma volta aqui, sabe? Para a gente andar na mão assim, para eu ver como que é andar em cima das águas. Ele não precisou chamar Jesus. Ele sabia quem ele era. Ele falou: mestre, só me chama para ir. Ele meio que enganou Jesus, né? Só para Jesus deixar uma palavra, né? Venha. E só com aquele venha, ele conseguiu andar sobre as águas. Existem muitas pessoas que receberam a palavra de Deus. Deus pediu para fazer alguma coisa. Você sabe o que Deus pediu. Você sabe que foi Ele que falou. O que você está esperando? O que você está esperando? O Pedro não precisou de mais nada. Antes era um fantasma, uns minutos antes era um fantasma. Meu Deus, um fantasma andando em cima das águas. Jesus falou: sou eu. Ele já sabia da voz, ele já escutou. Eu, mestre. Ô mestre, me chama para ir. Jesus só falou: vem. Só isso, vem. Ele desceu e andou. Você tem a palavra de Deus, Deus já falou, você já sabe que foi Ele que falou. Você sabe o que Ele pediu para você fazer, o que está esperando. O que está esperando. E com certeza ele ainda estava com medo, mas ele se apoiou na palavra. E Deus fala sempre, Deus sempre fala com a gente. Antes Deus falava através dos profetas, a gente falou no nossos céus. Deus antes falava com os profetas para falar com a gente, mas hoje a gente escuta Deus em qualquer lugar. Deus usa qualquer pessoa na rua para falar contigo. Deus usa qualquer coisa, uma música para falar contigo. Temos a palavra de Deus. O que a gente precisa fazer é só ir. Vamos ler mais uma passagem aqui rapidinho. Josué 1:9, que é a passagem de base, né, da nossa série, que diz bem assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, é a mesma coisa que Deus perguntou para o Josué aqui: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que te ordenei? Tipo, tá duvidando? Fui eu que falei contigo. É só ir. Seja corajoso. Então, a palavra de Deus cria em nós uma coragem que ninguém consegue explicar e que o mundo chama de loucura. Quando a gente tem a palavra, exatamente no exemplo que a gente fez aqui com o Benhor, ele sabia quem estava segurando.
você já sabe quem que deu a palavra e ele vai estar contigo. Porque quando Deus fala para você fazer alguma coisa, pode ter certeza que ele vai estar contigo. A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés perguntou, mas quem sou eu para chegar lá na frente do rei do Egito e falar para ele largar o povo? Qual que foi a resposta de Deus? Eu serei contigo. Foi uma versão que eu gostei muito, porque ao invés de falar estarei contigo, escreveram eu serei contigo. Tipo, cara, tu não tem por que ficar com medo, não tem chance de alguma coisa dar errado. Você se acha pequeno, você se acha que não tem nada. O que Deus está te pedindo parece maior, mas Ele que te pediu. Ele que te pediu, e Ele vai estar contigo o tempo todo. E no deserto, exatamente a mesma coisa que aconteceu no deserto. Deixa eu só pegar aqui mais um texto. O Êxodo 3, 11 e 12. Essa aí é a parte que Moisés estava falando com Deus. Eu acho que não precisa aqui. O Moisés estava lá ocupado fazendo suas coisas. E de repente chega toda aquela loucura, o negócio pegando fogo, não se queimando. E Deus falando... Tá, vamos lá ali. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Essa versão mesmo que eu tinha lido. Certamente eu serei contigo. Não tenho por que ficar com medo. Não tem chance de alguma coisa dar errado, porque eu mesmo vou estar contigo. Então, hoje um dos maiores problemas que a gente tem, não só na igreja, mas na vida, na família, são pessoas que já receberam a palavra, já sabem o que fazer. O que está esperando? Pessoas que não crescem, pessoas que estão no mesmo nível, no mesmo patamar, vivendo a mesma coisa sempre, vivendo a mesma coisa sempre. Pegou a palavra, guardou. Vai vivendo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa. Então, hoje à noite, a minha oração é que Deus nos dê essa possibilidade de confiar. Porque às vezes o que acontece? A gente recebe a palavra, a gente fica com dúvida. Será que é Deus mesmo que falou? Será que não é só minha cabeça? Será que não só eu que estou pensando? Será que vai dar mesmo certo? Então hoje à noite a minha oração só tem uma única oração para todos nós. Que Deus nos dê a possibilidade de confiar, a capacidade de confiar na palavra dEle. Porque falar, Ele já fala. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente só precisa confiar nele. E para terminar, eu vou falar uma frase que você pode até esquecer tudo que eu falei hoje à noite, mas essa frase você tem que guardar para a vida toda. Deus falou, confia nele e vai. Se for resumir tudo, é isso, numa frase. Deus falou, Ele já falou. Ele fala sempre. Ele já falou. Confia nele e vai. Continue abençoados. Amém, queridos? Que palavra. Que palavra. Sem acrescentar nada. Sem acrescentar nada. Deus está falando para nós: vença os teus medos. Muitas vezes nós vamos ser lançados na fornalha, mas quando nós formos, vence esse medo, eu sou contigo. Às vezes vamos ter gigantes que vão nos desafiar e nos afrontar. Não temas, o Senhor é contigo. Às vezes vamos ser jogados na cova dos leões, mas não temas, eu sou contigo. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero perguntar:
Todos nós temos medos. Todos nós. Agora, quem aqui essa noite, a qual Deus falou com todo mundo, mas especificamente falou com você, que você precisa vencer esse medo, para você viver e conquistar coisas que você ainda não conquistou. Como o Passi falou, tem pessoas que não estão vivendo coisas maiores, pastor, por causa do medo. E o Senhor está falando: não temas, eu vou pegar na tua mão. Você não está só, você vai enfrentar esse medo e vai passar sobre esse medo. Então, a garantia é essa: você não estará só, há alguém que estará com você. E se preciso for, se necessário for, Ele vai pegar na tua mão. E ao contrário daqui, Ele vai pegar na tua mão não para descer degraus, mas para subir degraus. Nessa noite, se tem alguém que precisa entregar esse medo que te desafia, esse medo que você observa outras pessoas fluírem, crescerem, avançarem, mas por causa desse medo interno, você tem ficado para trás. Essa é a oportunidade que Deus está falando contigo, para você entregar esse medo e sair daqui de mãos dadas com aquele que te segura em todos os momentos. Vem aqui na frente, nós vamos orar por aqueles que precisam entregar esse medo. Nós vamos estar orando. Eu sei que tem.